As incertezas parecem querer permanecer no mundo por tempo indeterminado, mudando vez ou outra sua gravidade ou intensidade. Olá, eu sou Tânia Cunha e nesse canal você vai ver e ouvir tudo sobre como vender outra vez para o mesmo cliente no segmento gastronômico. E essa conversa é para você que é um coordenador, um gestor, um dono, né, um empreendedor 50 a mais desse universo do segmento gastronômico. Então compartilhe esse vídeo, coloque aí o seu comentário, diga o que você quer ver e ouvir por aqui e participe para que esse canal consiga se desenvolver e consiga evoluir. Isso é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. E como diz aí a capa do vídeo de hoje, são 14 estratégias e dicas para continuar vendendo apesar das incertezas. Mesmo a gente querendo ser extremamente positivo e a gente quer que tudo melhore realmente, nós precisamos ser realistas e fundamentalmente preventivos. Poderemos ter novos desafios aí a caminho para transpor, com certeza, né, em função dessas novas variantes, e tomara que elas não aconteçam. Ainda assim, nós temos um grande desafio que é a reconstrução das empresas. Daqui para frente, nós precisaríamos estar prontos para mudar abruptamente, criando estratégias aí de sobrevivência muito rápida, como um barco à vela em mar aberto. Então, o food service, ele tem por característica, ele é um negócio com perfil recorrente, né, que precisa vender com relativa frequência e de forma evolutiva. E aqui hoje na nossa conversa vamos definir para ficar algo mais fácil de absorver, que o barco é o seu negócio e que o mar é o seu mercado. A ideia é entrarmos nesse mar prontos para o que der e vier, porque depois de estar lá no meio do oceano, não há como recuar rapidamente. O que nos resta é, de fato, enfrentar o que tem que ser enfrentado. E aí, o que pode nos ajudar é estarmos preparados. Então, é hora de você checar aí qual é o objetivo da sua viagem. Então, seria uma primeira estratégia, é revisão dos seus objetivos. E aqui a sua viagem mensalmente, que você possa aí atingir as suas milhas programadas. As suas milhas aqui vamos chamar que são as suas metas. E no final de um ano chegar ao seu destino, que é o seu grande objetivo final. O seu barco não é mais o mesmo de 2019, antes da Covid. O mar é outro, há novas instabilidades. Então, esta é a primeira orientação ou a primeira estratégia, é rever as suas metas, se elas são possíveis de ser executadas, se elas estão ajustadas para esse momento. Então, engatando, digamos assim, nas metas, teria que rever os seus diferenciais competitivos. Então, esses diferenciais, eles devem conter pelo menos alguns aspectos super importantes, como o seu atendimento, e atendimento está ligado a pessoas, né? Tem equipamentos, tem tecnologias, mas até a hora dessa construção são pessoas que fazem esse controle, pessoas que determinam quais são as abordagens que serão feitas neste universo. A outra questão é estar preparado para o omnichannel, ou seja, você não sabe por onde o seu cliente vai decidir comprar. Ele vai acessar o seu negócio de diversas maneiras, no seu site, no seu e-mail, no seu WhatsApp, enfim, mas a decisão de compra você não sabe por onde será. Até mesmo através do telefone, tem que ter pessoas preparadas para atender o telefone, serem solícitas, irem além de um simples alô, de um simples pois não, que possa ajudar. Isso é uma questão de educação que a gente não vai nem discutir, mas é preciso ir além, né? Então a gente tem que se colocar de fato
à disposição do cliente. Então, uma outra dica, né? Você terá que revisar a sua capacidade de competir nesse oceano. E de preferência vá para a parte azul do oceano, onde a disputa não é tão sangrenta. Você precisa dominar a navegação na parte do mar aonde estão seus clientes já conquistados. Então, às vezes a gente se preocupa muito em adquirir novos clientes, mas não se preocupa em manter com qualidade, com atenção, aqueles que já foram conquistados. E mantenha aí os seus clientes próximo à sua embarcação, porque a todo momento eles estão sendo assediados por outros barcos com outras ofertas tentadoras e talvez que entregue soluções parecidas com as suas. Agora, mais do que nunca, é preciso trazer uma das características muito importantes para o distribuidor ou atacadista do food service, que é a proximidade com os clientes. E como é que se cria a proximidade? É ligando para os seus clientes, né? É se colocando à disposição através do seu celular, uma videochamada, uma videoconferência. Coloque a sua voz, se não for a sua imagem, coloque a sua voz, porque ela é uma ferramenta muito importante. Em outros vídeos já falei que a voz ela aciona gatilhos mentais muito interessantes, que vai da persuasão, da observação e da atenção do cliente. E aí você não pode confundir as opções de tecnologias e ferramentas que o cliente tem para fechar um pedido com as conversas que você deve ter com ele de forma regular, digamos assim, né? Para estar atento ao que está mudando, se ele passou a ter um atendimento à noite, se ele não antes servia sobremesa, agora está servindo fruta, se ele antes tinha uma proposta mais comercial, agora ele tem delivery também. Assim como você, como distribuidor e como atacadista, se movimenta para estar atendendo os seus clientes, da mesma forma que o seu cliente faz a mesma coisa. Então, você tem que ter este mesmo cuidado. E até porque os clientes estão percebendo essas estratégias de e-mails sequenciais, que é aquele propósito que a gente tem de captação, de persuasão. Venda no food service, normalmente, com raríssimas exceções, não é uma venda de impulso, é uma venda racional, é uma venda pensada. Então, como eu já falei anteriormente, substitua alguns dos seus e-mails, das suas mensagens, através da sua voz, pela sua voz, para que esse relacionamento se fortaleça. Uma outra questão importante, uma outra dica importante é a diferenciação. Os clientes não querem ser tratados de forma igual. Cada um dos seus clientes deve ser tratado como um único ser aí, uma única pessoa que você se relaciona, que você atende. Então não mande o mesmo e-mail, não faça copia e cola. Isso é uma dica de ouro. Não faça copia e cola mesmo que vai no e-mail, mesmo que vai no WhatsApp, mesmo que vai na mensagem, é tudo igual se você só troca o nome. Os clientes têm perfis diferentes, características diferentes, propostas diferentes e eles percebem quando você faz algo assim em massa. Não funciona. Se não é possível personalizar o atendimento para a sua carteira inteira, faça isso com os clientes mais importantes, os mais significativos, e os demais procure dar o seu atendimento habitual. Se o seu barco foi ou é referência nesse mar, revise a sua potência em relação àquilo que te faz diferente. Se de fato você continua sendo aquele distribuidor ou aquele atacadista ou aquele revendedor que tem aquele atributo já conhecido no mercado. Isso é muito importante. Às vezes nós temos a tendência de supervalorizar ou de manter eternamente, até de uma forma meio saudosista ou equivocada, aqueles valores sem mudar absolutamente nada.
Você deve manter a essência daquilo que você construiu, a sua marca, seu nome, mas você tem que ajustar às condições deste mar que você está navegando hoje. E se está valendo, não pare de comunicar, vá mudando a forma de comunicar. O que você oferece, se é a sua entrega, se é o seu atendimento, se é a sua capacidade de atender de forma completa uma necessidade ampla. Isso precisa ser comunicado, porque o seu cliente ele recebe informações de muita gente, de muitas empresas. Então, isto é fundamental, é como uma relação. Passou o tempo, você vai continuar tendo que dizer e demonstrar para outra pessoa que ela é importante aí na sua vida, se for uma relação pessoal. No momento que você para de fazer isso, as coisas começam a tomar um outro rumo. E a experimentação? A experimentação é uma outra estratégia e agora é hora de lançar o seu barco ao mar. Então, experimente exaustivamente novas formas de resultar. Então, se você não se comunicava com seu cliente de uma forma regular, ligando para ele, passe a fazer isso. Se você não fazia, não comunicava ou não entrava em contato com seu cliente na época que aquela empresa dele estava de aniversário, você deve passar a fazer isso. Se o comprador, a mesma coisa. Então, começa a entrar no seu negócio pequenos ajustes, mas que no final o conjunto vai lhe trazer um grande resultado. Você provavelmente deve ter uma venda interna, ou se não tem, está na hora de ter, né? E uma venda interna não precisa ser algo mega, hiper, com a tecnologia de ponta, a última tecnologia. Não, você precisa ter processos, você precisa ter pessoas e você precisa ter propósitos. Então, você não fica preso a uma única forma de vender, uma única forma de resultar. Prepare as pessoas para o que vier. O trabalho híbrido, ele é quase irreversível o seu desaparecimento. Então procure se informar em relação às questões legais, mas não deixe de considerar essa possibilidade no seu negócio, porque às vezes a gente não consegue ir contra, né, a uma questão que às vezes não está no seu domínio, não está ao seu alcance de impedir ou não. É uma transformação do mercado motivado por um fator, infelizmente, negativo e mundial. Aqui relembrando mais uma vez nessa parte do vídeo que você não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like se achar interessante, deixe seu comentário, ajude a construir, a fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Conhecimento técnico da sua tripulação. Agora é hora de rever. Quanto tempo as pessoas ficaram nesse vai e vem, nesse abre e fecha, e as coisas ficaram meio que mornas e tudo recomeçando, sem muito gás de alguns. Então, uma das coisas que traz as pessoas para o momento, para a realidade, é a forma de treinar, de rever aquilo que de fato interessa para o negócio. Então não espere mais. Crie processos bem definidos de treinamento, cubra todos esses saberes, dividindo entre conhecimento do produto, porque você precisa vender o que está aí dentro do seu estoque e que não foi vendido ainda e que precisa sair. Só que essa venda, ela não acontece na marra. Você precisa criar motivos, e a gente só cria motivos se a gente souber quais são os benefícios, quais são as soluções que aqueles produtos resolvem. Então reveja a persuasão, reveja as objeções, as argumentações, o seu pós-vendas, como é que ele está sendo feito. A maioria das empresas não faz. A maioria tem, às vezes, a não ser aqueles que têm uma estrutura completamente separada, que tem como finalidade apenas fazer pós-vendas. Mas no mundo de hoje, onde é preciso economizar,
é preciso reduzir custos, a pessoa, o consultor, o vendedor, o operador, não importa, o profissional que faz a venda tem que ser capaz de também fazer o pós-venda, porque em primeiro lugar quem vai se beneficiar é quem está fazendo aquela venda, é quem está interessado na permanência daquele cliente e na comissão, né? Todos que trabalhamos com vendas somos comissionados. Então isso faz parte da garantia de resultado. E você, como gestor, como coordenador, tem que ter isto como estabilidade no seu negócio. Afinal, você tem metas não só de valores, mas você tem meta de produtos, de participação, de uma série de fatores que levam o negócio adiante. E os contatos de manutenção de relacionamentos também, que são super importantes. E nessa parte de treinamento, por experiência própria, e pode testar que funciona, eu sugiro sempre treinamentos criativos. Eu acho que a forma de teatralizar o treinamento, de questões lúdicas, eles funcionam muito bem. Essas formas criativas, as pessoas têm uma atenção incrível e uma capacidade de memorização muito interessante. Normalmente somos bastante visuais. O mundo passou a ser mais visual, até por conta desse isolamento. Restou o quê? TV, jogos, internet. Então a gente tem que andar conforme o mundo anda. Então ajuste para esse processo um pouco mais criativo e você terá ótimos resultados. Uma outra dica genial também é acompanhar os atendimentos reais. Se você tem um vendedor externo, procure torná-lo um vendedor externo ou um consultor externo, mas que numa necessidade ele internamente também possa lá dar o seu recado. Pense nisso, que é muito importante. Nos atendimentos internos, faça atendimentos assistidos para que outros profissionais possam copiar aqueles resultados legais. E às vezes isso não tem uma obrigação de estar sempre certo. É sim a oportunidade de fazer ajustes, né? É isso que tem que ficar entendido também para os times, né? Que normalmente às vezes a pessoa pode ficar constrangida ou pode ficar com a preocupação de não errar. E o propósito não é esse. Então, essa necessidade de adequar o aprendizado às condições desse mar, ele é muito importante porque os desafios estão aí. O que você sabia até então está valendo, mas os ajustes, eles são fundamentais. Até porque os competidores não são os mesmos e nem tampouco estão todos à superfície desse mar que você possa identificá-los rapidamente. E hoje, um competidor ou uma concorrência, ela não está ligada somente a preço. Normalmente, o atendimento tem sido a palavra-chave. Às vezes, as oportunidades estão a metros de profundidades nesse mar. Então, há de se fazer mergulhos mais profundos, né? Nos mergulhos, inclusive nos mergulhos reais, você sabia que o maior desafio não é o ar? Né? A primeira questão que nos lembra seria o ar. E não, o maior desafio para mergulhos profundos é a pressão. E nesse caso é exatamente igual aos negócios. O que mais é torturante ou mais desafiador é a pressão. Pressão do mercado, pressão interna pelos resultados, pressão de todo o lado. Então a pressão é um oponente invisível e eu diria às vezes cruel. Então quanto mais o corpo desce com profundidade, mais ele padece com a pressão. Fora desses ambientes, às vezes a gente já está mais acostumado, né? Nos ambientes onde a gente compete e que já sabe quem são as empresas, quem são os concorrentes, já imagina mais ou menos qual é a estratégia que cada um usa. Agora, quando você vai para outros ambientes, você não conhece
praticamente nada. Diz inclusive a lei de Boyle que na descida do corpo humano acontece o seguinte: em temperatura constante, o volume do gás é invariavelmente proporcional à pressão. Ou seja, apertado pela pressão, o ar dentro da máscara vai diminuir de volume. Se o mergulhador não injetar rapidamente ar na máscara através das narinas para tornar iguais as pressões do mar profundo e do ar na máscara, a estrutura de borracha vai comprimir, vai pressionar o rosto desse mergulhador. Olha que coisa horrível. E daí, na sequência, outros órgãos vão sofrer esse abalo todo. Por exemplo, os ouvidos que vão romper, né? Tamanha é a pressão, e por aí vai, daqui a pouco o mergulhador já era. Hoje e sempre, qualquer pessoa ou qualquer empresa tem um aspecto da pressão. Então não corra risco e use os equipamentos corretos, né? E tenha uma tripulação treinada. Cuide das cordas da sua embarcação, essas cordas que seguram e que coordenam em sincronia essas velas. Cuide das cordas soltas, né? Elas às vezes estão sem função e só atrapalham. Então você deve conhecer as cordas soltas do seu negócio e fazer ajustes, né? Essas pessoas, esses profissionais ou esses processos. Em alto mar, as funções são bem definidas e todas são importantes, da mais simples à mais sofisticada. Sem o conjunto todo não se consegue ir a lugar nenhum. E é a mesma coisa no seu negócio aqui em terra. Então, da pessoal de base é super importante. Se você tem uma empresa que é um distribuidor, você sai lá com a sua mercadoria, o seu entregador, enfim, chega lá no cliente e esse profissional não está bem treinado, a sua mercadoria pode chegar lá com poeira, pode chegar com outras coisas que possam causar desconfiança, demonstrar um descuido, uma falta de cuidado com aquela mercadoria. Elas podem estar misturadas, um alimento misturado com uma outra coisa que não é alimento. Então, todos os detalhes são importantes. Então, se você não cuidar da base, você também provavelmente vai ter problema em todo o resto. Todas as pessoas que se envolvem com o cliente, e aí não importa a hierarquia, não importa o que está escrito no crachá, todos têm que entrar nesse processo da importância que é de conquistar e de manter um cliente. Então, um vidro de alguma coisa lá, de um alimento empoeirado, é terrível, né? Um alimento quebrado, todos esses fatores, eles dizem quem você é, né? Isso é muito importante. E as tripulações, elas precisam de equilíbrio, de entrosamento e de respeito. Você precisa de times com alto grau de colaboração entre si. É como se fossem as cordas da sua vela. Então não deixe embolar, não deixe dar nó. Além dessas habilidades, né, você tem aí as habilidades não técnicas, que é essa capacidade interna de mudar rapidamente conforme as condições e o tempo nesse mar. Então, raciocínio rápido, percepção, jogo de cintura, para poder lidar com as desvantagens, a resistência em ambientes adversos. E como é que você cria isso? Aí remete lá ao que eu falei anteriormente, criando momentos de treinamento onde você não vai falar somente sobre produto, você vai falar também sobre comportamentos, sobre atitudes, todos esses aspectos aqui que levam em direção ao grande objetivo do negócio. E para isso eu sugiro que você tenha um recursos humanos participativo, não um recursos humanos que fique lá envolvido na burocracia, que realmente às vezes é grande, mas a tecnologia está aí para ajudar,
Então, o recursos humanos é como se fosse o seu peer, né? É a parte importante para aportar esses profissionais responsáveis por missões tão importantes. Então, para isso, o recursos humanos precisa ajudar a alinhavar, a recriar, a ajustar as velas e manter o ar. O ar precisa ser respirável. E promova ambientes de cocriação, de recriação, de invenção, crie concursos, crie disputas, crie tudo saudável, né, gente? Crie momentos onde as pessoas, de uma forma simbólica, vão criar desafios um pouco mais leves, digamos assim, nesse momento, mas importantes, né? De forma que isso fique internalizado em cada um. Então, às vezes, tratar de coisas sérias, não necessariamente a gente precisa ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa braba. Então, há momentos mais agradáveis formas mais agradáveis, melhor dizendo, para se treinar. E esses ambientes, eles trazem resultados espetaculares. Então, permita que o seu time participe da construção dos objetivos de vendas e de atendimento. Evidente que um negócio precisa ter uma visão maior. Você pode muito bem adequar o grande objetivo do negócio a esse olhar, digamos assim, do pessoal que faz a execução, dos seus consultores ou dos seus vendedores. Isso é mais velho que andar sobre duas pernas, mas às vezes a gente esquece disso. Então, toda vez que profissionais fazem parte da reconstrução ou remodelagem ou da adequação de coisas importantes, o que acontece? O resultado é mais comprometimento, melhorias realistas, né? Então, isso é um processo importante, que ele precisa dessa originalidade de quem executa, porque eles têm conhecimento de causa, têm a vivência do dia a dia. Só tem quem executa. Então, negócios precisam de conjuntos harmônicos, né? Precisam de maestros que conheçam as funções dos instrumentos, mas que deixe a execução para os músicos, né? Maestro precisa de visão, e não necessariamente de execução. Precisa de um ouvido sensível para perceber a afinação ou a falta dela. Uma outra dica de ouro é a conversão. E olha, a conversão antes tinha foco somente nos clientes. E isso continua igual, não mudou. Agora, está nesse pódio aí também os profissionais do seu negócio, que também podem ser assediados, que também pode dividir a atenção, a energia que eles têm para focar no seu negócio, também vão estar dividindo com outras oportunidades. Então, fazer um trabalho de conversão, de valorização desses profissionais, de oportunidade que eles se coloquem e participem, enfim, como eu falei anteriormente, isso é muito importante. Então, reforce o seu negócio mantendo o que você tem de melhor, não perca os seus bons profissionais. É muito difícil, esse mercado, inclusive o mercado gastronômico, é extremamente cheio de detalhes, está mudando, hein? Mas o que tem que dominar de informação, de aspectos técnicos, é bastante. Então, formar um profissional dá muito trabalho, leva tempo. Então, não perca aquilo que você já conquistou. Então, e continue atraindo novos profissionais com novas habilidades, competências legal. É bom oxigenar o negócio, né? Mexer com o de sempre. Não se acostume com a mesmice. Não se acostume. Isso é um perigo. Vá atrás de novas cabeças, novos valores e se permita. Né? Se você errar de primeira, daqui a pouco acerta, mas esse movimento é importante você fazer. E com essa questão da participação, você não precisa de treinamentos do 0, né? Gastar os seus neurônios aí montando treinamentos. Com a participação das pessoas, isso fica bem mais fácil. Escaneie os melhores resultados por pontos fortes ou pontos nevrálgicos do seu negócio. E que pontos são esses? Faturamento.
Escaneie os melhores faturamentos. Melhores não significa ser os que mais vendem, né? Melhores é melhor que mantém a lucratividade, é aquele que erra menos, é aquele que traz mais produtos de valor agregado. Enfim, defina quais são os componentes do seu melhor. Quem tem mais clientes ativos na carteira, como é que mantém, como é que faz isso? Faça o método de entrevista, esse é show, é muito bom, e dá um resultado assim incrível, e eu já fiz. Essas sugestões aqui todas eu já executei e deu um resultado muito legal. Então, continue na sua lucratividade, na participação dos clientes, né? No valor médio de compras. Então, você pode pegar vários aspectos do seu negócio e descobrir, sem mágica e sem investimentos aí milagrosos de treinamentos exaustivos. Você tem, isso é importante também, porque tem ótimos profissionais aí fora, mas se você não fizer esta parte, não vai adiantar de nada. Comece por você aí. E aí você pode continuar os melhores atendimentos e não pegue o atendimento só do vendedor. Quem foi que disse que uma empresa, ela sobrevive, ela se resolve resumindo tudo no vendedor? Não, nós precisamos da parte de suporte, nós precisamos do financeiro, nós precisamos de uma recepção se houver, nós precisamos de um caixa se tiver aí no seu varejo, nós precisamos do repositor de itens na sua loja. Isso não está responsável, o resultado ele não vem só do vendedor, ele vem do conjunto. Então, pegue aí os melhores atendimentos de vários setores. Faça um plano, comece agora, daqui a pouco você termina. Vá nas melhores objeções, nos tratamentos, nas superações, quantos desafios legais que as pessoas podem contar umas para as outras, como é que se resolve aquilo. As melhores argumentações, como é que vendem produtos de valor agregado, quem é que faz o pós-venda, como é que faz o retorno que tem. É muito importante as recuperações mais legais, quais foram os argumentos, o que aquele consultor, o que aquele vendedor fez para ter um resultado legal. Isso é muito importante. Então, o seu negócio e o seu time é o começo das suas soluções. E depois disso, dessa construção, defina uma curva de aprendizado. Aí você vai ter um olhar real, quanto tempo as pessoas levam para poder aprender, para poder se retreinar, quanto tempo leva para se recuperar, os irrecuperáveis também tem aí nessa história. Então, isso é um termômetro para uma série de coisas muito importantes aí para conduzir pessoas e os seus resultados. As pessoas precisam de excelentes mediadores, sabe? Que permitam que esses ambientes sejam criados, sejam colocados em práticas. E aí que se auto-recupere, se reinvente, recomece e altere o curso aí da sua navegação, do seu barco, se for preciso. Fora isso, nós temos aí as habilidades cognitivas, nós temos aí sociabilidade. Se pare, pensa e olha aí para o ambiente que você vive, que você trabalha, na sua empresa, no seu negócio. Tem que ficar observando isso, porque as pessoas precisam desta cooperação, precisam dessa capacidade de conviver com o outro e servir o outro, né? Uma vez até eu fiz um projeto que as pessoas tinham lá seu nome ou podiam criar um nome e no final estava lá SA. Então, tinha que colocar missão, visão, valores, igual uma empresa, para poder ter aquilo que as pessoas têm a maioria em teoria, trazer para a prática, trazer para a execução no dia a dia. Então, precisa aí vem comprometimento, proatividade, né, que é uma habilidade que ela pode ser ensinada. Então, a proatividade pressupõe que você
se antecipe com relação a conhecimento, a pesquisas, descoberta, essa movimentação que tem que ser constante, e a persistência, resiliência, autocontrole, flexibilidade, e aí vai. E após tudo isso, ter um status de progresso é fundamental para alcançar essas metas de desenvolvimento, de adequação, de inovação, de melhoria, né, desse conjunto todo que falamos antes. E aí você vai precisar, no nível de direção, a horizontalização é crucial para esse momento, né, de reconstrução, de realinhamento de propósito, de processos e de pessoas. Feito isso, é hora de comunicar. Não esqueça a parte muito importante, porque às vezes as pessoas têm ideias legais, têm planos incríveis e ali meia dúzia fica sabendo, e quem está na ponta, quem está em contato direto com o cliente não sabe de nada, nem imagina o que está acontecendo. Então esse é um dos erros assim que eu vejo mais grave, né, que é a falta de comunicar. Comunicar coisas legais, comunicar quando está difícil, comunicar quando está faltando poucos metros para chegar onde precisa, porque daí vem colaborações, vem ideias. Então, às vezes você pode dizer, nossa, mas eu comunico e ninguém diz nada. É um processo que às vezes a gente é que não diz nada, né? Então, cria aquele hábito da falta de feedback, de retorno, né, daquilo que acontece. Então, você que é aí um responsável por algum processo, ou você é um empreendedor 50+, por exemplo, e tá aí carreira solo como eu, né, que tem que ter presente essas questões. Então, a comunicação das vivências positivas, daquilo que pode, o que não deve ser feito, é muito importante. E eu acho que no final eu trabalho assim, eu acho que isso me dá um prazer muito grande, eu fico muito feliz de trabalhar de uma forma mais leve. Então, no final eu colocaria, vou mostrar aqui para vocês o meu desenho perfeito, né? E eu colocaria o meu desenho exatamente assim, com esses valores, com todas essas questões que falamos aqui. Eu até coloquei aqui no meu desenho umas questões a mais. Eu coloquei bom humor, né? Que eu acho que é terrível trabalhar com gente mal-humorada. Coloquei disposição. Acho que a gente tem que entrar com garra, com vontade, com energia boa nas coisas, não disseminar energia ruim. A proatividade está aqui no meu protótipo, no meu avatar. A flexibilidade, a capacidade de argumentação, a capacidade de mudar rápido. Então tá aqui o meu avatar, só não tem um nome. Se vocês quiserem eu mando aí um para vocês, enfim. Nesse novo mar tem muitas oportunidades, né? Esse mar mais profundo que você não tem o hábito de navegar ou de mergulhar, porque estamos, principalmente o atacadista e o distribuidor, normalmente é sempre os mesmos segmentos, os mesmos nichos. E aí, indo para mares diferentes, você vai ver que é possível buscar outros tipos de clientes. Então, se muna aí de conhecimento e desça, né? Pegue um escafandro, enfim, para poder chegar num lugar mais fundo. E isso é muito interessante. Olha só uma outra coincidência. Você sabia que estima-se que mais de 80% dos oceanos permanecem inexplorados? Olha que coincidência. Não é igual aos negócios? E isso acontece porque 71% da área da Terra é coberta por água. E 97% dessa área é coberta por água salgada. Olha só que desafio. Então, é que nem um nosso negócio. É mais trabalhoso, é mais arriscado, os competidores às vezes a gente não conhece, tem outras estratégias, tem outras vantagens às vezes os competidores.
e dá um desconforto, né? Porque às vezes a primeira coisa que vem é aquela sensação que, como o retorno não acontece de imediato, a gente acha que está fazendo tudo errado, que não vai dar resultado. E aí tem que ter a capacidade de persistir, de estudar, de pesquisar, para ver de fato que é só uma questão de tempo. E temos que ter a técnica aí, como a que eu estou usando hoje, que estou usando exemplos, né, mais lúdicos, mas que fazem sentido. Eu usar um barco à vela, eu usar um mar, eu usar, enfim, outros equipamentos, eu usar a música, o maestro. Eu não deixei de dizer o que eu tinha para falar, o que eu entendi que seria possível falar na conversa de hoje. Eu acho que isso aciona a imaginação da gente. Quem não gosta de histórias? Você, quando era criança, se ninguém contava para você, você adorava uma revista em quadrinhos. Tem gente que gosta até hoje. Eu acho que Mônica e Magali são assim memoráveis, e outros tantos aí, revistinhas que encantam a vida da gente. Fora isso, tem os livros, né? Os livros, toda a natureza aí de livros. Eu lembro até hoje que o primeiro livro que me deixou muito feliz foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, uma saga incrível de famílias, uma história genial, e por ali gostei, tomei gosto de começar a ler outras coisas e leio até hoje coisas variadíssimas. E isso também, a gente tem esse papel de estimular os profissionais que trabalham com a gente. Às vezes você lê uma informação, não só o vídeo sei lá, de entretenimento, mas você também ensinar as pessoas a buscar informações, a pesquisar oportunidades. Então, às vezes tem coisas que está ali dito para você, que ali foi inaugurada uma rede nova, ou que você tem que ter cuidado com aquilo, ou então que aquilo é uma oportunidade que você deve visitar, que você deve colocar o seu negócio. E tudo isso é ensinável, né? Então é como esse vídeo, eu tava falei de vários aspectos aqui para você, mas eles, né, são dados, são informações legítimas e que fizeram sentido entre si. Todas as pessoas vão gostar desse vídeo? Claro que não. Todas as pessoas vão achar interessante? Claro que não, até porque esses vídeos são todos orgânicos, né? Não tem nenhum investimento aqui. Agora, vai ser útil para alguém? Com certeza. Com certeza. Quem está preocupado, quem né, por acaso encontrar esse vídeo, vai com certeza achar algo que tenha utilidade. Se for importante para uma pessoa, eu já fico feliz. É mais uma empresa que vai ter oportunidade de aplicar coisas que já foram feitas, que dão super certo, então não precisa ficar quebrando a cabeça. Então, esse foi o nosso papo de hoje, foi a nossa conversa, e eu espero de fato que seja útil para você. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada!